Olá, estamos começando o Rio que dá certo, um programa realizado em parceria com a Rádio Roquete Pinto, que traz para você histórias e ações que deram certo e que precisam ser contadas, protagonizadas por pessoas que merecem todo o nosso reconhecimento. Eu estou aqui hoje no Voz das Comunidades e nós vamos conhecer o Renê Silva, fundador e editor-chefe do jornal Voz das Comunidades. Eleito pela revista Forbes e pelo jornal britânico The Guardian, um dos jovens mais influentes do mundo. O Renê contribuiu e continua trabalhando para mudar a realidade social das favelas. A Mônica Bittencourt, da Rádio Roquete Pinto, e o Renê Silva bateram um papo sobre a sua carreira e sobre os seus projetos. Vamos assistir juntos? Ele cresceu no Morro do Adeus, uma das favelas que integram o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Aos 11 anos, cria um jornal comunitário com a ajuda dos professores da escola onde estudava e assim nasce o Voz das Comunidades. Renê Silva hoje tem 27 anos, o Voz das Comunidades tem 16 de existência e mantém correspondentes em 9 favelas cariocas, um jornal impresso, um portal e um aplicativo próprio. Renê, quando a gente lê sobre a sua história, né, escuta você falar, não tem como a gente não pensar em vocação, né? Você tinha só 11 anos e você já estava lá fazendo jornalismo, criando um jornal comunitário ainda, né, muito amador ainda nesse início, né? Mas você já tinha aquela vontade ali muito presente. Eu queria que você contasse um pouquinho desse início, da criação do que hoje é o Voz das Comunidades. Como você mesma disse, né? Era uma brincadeira de criança ainda, né? Porque você imagina um garoto de 11 anos de idade, morando na comunidade, estudando numa escola pública, eu levava no início como uma brincadeira, não levava ainda como uma coisa séria, que pudesse crescer e pudesse chegar hoje, 16 anos depois, onde a gente está chegando, nos lugares onde a gente sempre pensou, achou que era inacessível e hoje a gente está conseguindo acessar através da comunicação comunitária. Então, naquele início, assim, foi muito curioso, porque muita gente não acreditava, não imaginava que era eu que fazia, né? Então as pessoas às vezes achavam, sei lá, que tinha algum político por trás, que tinha associação de moradores, que meus pais, né, estavam por trás do projeto, quando na verdade eles até tinham receio muito grande, porque uma criança de 11 anos envolvida com um trabalho que teoricamente deveria ser de adultos, né? Então eles ficavam bastante receosos, mas com o passar do tempo eu fui insistindo, persistindo e o jornal foi crescendo. E me conta aí um pouquinho dessa evolução, né? Eu vi alguma coisa, você botando uma foto, você e o seu irmão, né? Um tirava foto, outro escrevia e tal. Como é que o Voz das Comunidades foi evoluindo e hoje tem esse tamanho todo? Como é que é esse caminho? Olha, a evolução do Voz das Comunidades, ela acontece principalmente, né, pelo fato da equipe no início, né? Eu era uma criança de 11 anos, então outras crianças se sentiam atraídas pelo projeto. Então meu irmão, que tinha 9 anos na época, meu primo de 8, minha vizinha de 7, então assim, eram várias crianças ali tentando de alguma forma mudar a realidade da comunidade. E a gente começou a entender, né, o quão sério aquilo era depois que a gente, através do jornal, mostrando os problemas sociais, mostrando, por exemplo, esgoto a céu aberto, mostrando as ruas esburacadas, mostrando os nossos problemas sociais do cotidiano, e esses problemas sendo resolvidos, né, sendo ouvidos pelo poder público, governo do estado, prefeitura, resolvendo esses problemas, então a gente, caramba, estamos crescendo, estamos ficando grandes. E a gente começou a amadurecer mais, né, e profissionalizar. No início eu não tinha nem computador, para você ter uma noção. Então assim, eu editava o jornal na escola. Depois eu consegui comprar o primeiro computador naquela coisa de carnê, 48 vezes, aquela loucura toda. Consegui comprar o primeiro computador. E aí o jornal foi crescendo e foi amadurecendo de uma forma muito espontânea e orgânica, né?
coisa boa dessa profissão é a gente poder acompanhar muitos momentos diferentes que a gente não está acostumado no nosso dia a dia. E eu vou viver um momento desse com meus 2 colegas aqui de profissão, a Amanda e o Bruno. Eles que trabalham há pouco mais, a Amanda há pouco mais de 1 ano, o Bruno tem 6 meses, que está aqui no Voz das Comunidades. E a gente vai acompanhar a equipe deles numa matéria que vai acontecer aonde, Amanda? Na Alvorada, uma localidade aqui do Alemão. E qual é o problema que a gente vai ver lá hoje? Um poste tombando há 3 anos. Nossa Senhora, e é todo dia isso, gente? Vocês denunciando os problemas que acontecem na comunidade? Sim, e principalmente cobrando, né? Quando não é resolvido, a gente volta 10 anos, 15 anos, 1 ano, 3 meses, a gente volta até que seja resolvido para ajudar os moradores, né? Dar voz aos moradores. Exatamente, e o Bruno estava até me contando, gente, que um dos grandes desafios para ele, qual é, Bruno? É o fato de você ser residente e trabalhar na mesma localidade. Você apresentar os problemas que vem tendo na sua localidade, que é o local que eu trabalho, no caso, né? A gente divulga o que vem rolando e, ao mesmo tempo, é o local que a gente reside. Então, é bem desafiador essa situação. Então, gente, vamos lá acompanhar essa equipe em mais um dia de trabalho aqui no Voz das Comunidades? Vamos com a gente! Chegamos aqui no local da nossa pauta, mostra para eles, Marquinhos, olha só, a Rua União. E o motivo da gente estar aqui, vocês já sabem, o pessoal aqui da Voz das Comunidades já nos falou, é um poste que está caindo. E a gente já consegue ver daqui, inclusive, né, Amanda? Sim, de longe já dá para ver qual é o problema, né? Exatamente. Amanda, você me disse que começou há 1 ano a trabalhar aqui no Voz das Comunidades. E como é que tem sido para você? Como é para você ser funcionária desse veículo? Ah, é incrível, né? Porque eu fui nascida e criada em comunidade. Eu sei bem quando um poste está caindo, o esgoto a céu aberto e ninguém está lá para filmar isso, ninguém está lá para mostrar, para cobrar isso com os moradores. Então, tá fazendo parte disso, tá fazendo esse papel, é incrível para mim. Poxa, é incrível eu poder estar aqui acompanhando vocês no trabalho de vocês, gente. Então, vamos lá, gente, vamos conversar com os moradores e saber dessa história desse poste, gente. Pelo amor de Deus, 3 anos que não se resolve. Eu vou conversar aqui com a dona Adelaide, que é moradora aqui do Complexo do Alemão, ó. Desde que nasceu. 58 anos, desde que nasci. Desde que nasceu. A senhora acredita que esse trabalho realizado pelo Voz das Comunidades transformou a sua maneira de perceber os seus problemas aqui dentro da comunidade? Sim, com certeza, muito. O Voz da Comunidade abre leques para a gente ver os direitos que temos, as possibilidades que temos de conseguir alguma coisa através da comunicação. É um pouco difícil, né, para a imprensa chegar, né, em alguns lugares, e a Voz da Comunidade ela tem essa abertura, né? E consegue mostrar mais. Consegue mostrar mais os nossos problemas, as nossas necessidades, entendeu? Ele está sempre junto, chega sempre no momento certo, está sempre ali tentando mostrar a nossa realidade. A senhora se sente representada pelo trabalho deles? Me sinto representada pelo trabalho deles. E satisfeita. É uma grande ajuda, é um modo da gente se expressar através dele. Isso que é importante. Eu agradeço a Deus, agradeço o trabalho, o esforço deles, a dedicação, pois isso tem melhorado muito a nossa vida. Muito perigoso essa fiação. Aí fica difícil, né? Para todo mundo. O pessoal veio para tocar o poste, cadê? Fincou o poste, mas não trocou. Quando eu abria os jornais da grande mídia, quando eu ligava a televisão, a rádio, eu nunca via, né, nunca me via a favela sendo representada. Sempre a favela é sinônimo de pobreza, é sempre sinônimo de violência, de mortes, tiroteios, tráfico de drogas. Então eu falei, preciso mudar essa história. O que eu posso fazer? E através da comunicação comunitária, através do Voz das Comunidades, eu falei,
posso mostrar uma outra realidade que a sociedade como um todo não está acostumada a ver. E o mais interessante é que também isso influenciou muito na autoestima das próprias pessoas que moram dentro da favela, de começar a ter um sentido mais de pertencimento daquele território. O Voz das Comunidades é, antes de tudo, necessário. A quebra das barreiras sociais, o acesso de todos a serviços públicos e o fim da representação distorcida da favela devem ser lutas constantes de todos nós. Para o Renê Silva, ainda tem muita coisa para fazer. Além do Voz das Comunidades, o Renê tem outros projetos que nós vamos conhecer agora, com a Mônica. Além do Voz das Comunidades, você também está envolvido em outros projetos, né? Tem o Invasão de Livros, que você está até com a camiseta. Sim. Tem Pratos das Comunidades, Projeto Bombeirinhos. E tem... vocês trabalharam também essa arrecadação de alimentos, de objetos de higiene agora na pandemia. Conta um pouquinho desses projetos paralelos aí. Olha, desde que o Voz das Comunidades surgiu, eu sempre pensava assim, a gente estava fazendo comunicação comunitária, mas eu, enquanto morador daquele território, eu observava muitas necessidades, né? Como observa até hoje. Então, quando eu olhava, por exemplo, as crianças na Páscoa, todo mundo ganhando chocolate fora da favela, e um monte de criança na favela não tinha condições, os pais, né, com 3, 4 crianças às vezes, não conseguiam comprar um chocolate. Falei, preciso fazer alguma coisa. E aí elaborei a campanha da Páscoa das Comunidades, né, que inicialmente era Páscoa com Z mesmo, desse trocadilho de Páscoa, né, com paz. E era só no Complexo do Alemão. Logo depois a gente começou a levar para outras favelas. E aí surge a campanha do Dia das Crianças para distribuição de brinquedos inicialmente. Aí depois virou um evento, virou uma festa, virou shows para as crianças, começou a virar eventos. Temos a do Natal, que a gente faz todo ano também, já tem mais de 12 anos, distribuindo cesta básica para as famílias mais necessitadas. E durante a pandemia, né, tivemos um trabalho aí muito importante para contribuir com as pessoas que estavam precisando, que ainda estão, na verdade, né? Muita gente precisando de um alimento não perecível, de material de higiene, de material de limpeza. E aí, durante todo esse período de 1 ano e meio quase de pandemia, a gente já fez doações de mais de 50 mil cestas básicas para mais de 50 mil famílias beneficiadas, não só no Complexo do Alemão, como em mais de 40 favelas do Rio de Janeiro. Há mais de 10 anos acontecia a ocupação militar do Complexo do Alemão, um episódio que infelizmente ficou marcado na história do Rio. Os jornalistas foram impedidos de acessar as favelas do Alemão e quem reportou ao mundo inteiro o que estava acontecendo aqui foi o Renê, aos 17 anos de idade, por meio da internet e das redes sociais. 10 anos depois, pouca coisa aconteceu na realidade social aqui do Alemão. Mas para o Renê, alguma coisa precisava ser feita para que essa data não passasse em branco. Teve um marco, né, no ano passado, em 2020, quando a gente chegou em novembro de 2020, marcava 10 anos daquele período da ocupação do Complexo do Alemão, né? E aí a gente falou, cara, a gente não teve a transformação social que nós esperávamos aqui dentro. Então vamos, em forma de protesto, fazer um evento, uma ação com invasão de livros. E aí, 10 anos depois daquela invasão da polícia, a gente promoveu uma invasão de livros, doando mais de 10 mil livros para crianças, adultos, para vários moradores. Essa ação, inclusive, foi uma parceria junto com a Bienal do Livro do Rio. Então, a gente começou a expandir as nossas ações e crescer. Na pandemia, enfim, a gente não teve como escapar também de ser uma dessas organizações diante de tantas outras, como a CUFA, né, como a Redes da Maré, como o Coletivo Papo Reto, Mulheres em Ação no Alemão, que desenvolveram ações de combater a fome, né, durante esse período. O trabalho do Voz das Comunidades sempre caminhou em um único sentido: a consciência da necessidade de se mobilizar diante da realidade social do Complexo do Alemão. Sempre impulsionou suas ações. E hoje, com a pandemia, não é diferente.
Nesse momento difícil, as doações se tornaram uma das responsabilidades da Geisa, que está à frente da área de responsabilidade social do Voz. No período de pandemia, a procura sobre alimentos aumentou muito, então nesse ano a gente teve essa ideia de montar a equipe de responsabilidade social, na qual a gente conseguiria atender cerca de mais pessoas, né? Nós tínhamos as nossas ações pontuais, por exemplo, para o Natal Melhor, que acontece todo mês de dezembro. Com a pandemia, a gente viu que a necessidade era muito maior. A importância das pessoas estarem ajudando a gente com doações, com o alimento, é muito importante, né? Porque existem muitas pessoas, muitas famílias que ainda batem na nossa porta, né, no Voz das Comunidades, pedindo por uma alimentação. Então, qualquer doação é muito importante para a gente. Ao longo do tempo, muitos voluntários e funcionários passaram pelo Voz das Comunidades. Atualmente, o Matheus é um dos que integram a equipe de jornalistas. Faço parte do Voz das Comunidades desde dezembro de 2019, né? Comecei como voluntário aqui na ONG, fazendo algumas reportagens. E posteriormente, quando veio a pandemia, eu fui chamado para fazer parte da equipe fixa. De 2020 para cá, esse período todo, estou fazendo parte do Voz das Comunidades, atuo no portal de notícias do Voz e também faço parte da equipe do Jornal Impresso. Como é para você fazer parte desse projeto, né, do Voz das Comunidades? Eu sempre digo pro pessoal, né, eu costumo até brincar que a gente só vai ter dimensão do que a gente está fazendo futuramente, né? O nosso trabalho enquanto jornalismo durante a pandemia, trazendo todos os relatos do que a gente viveu, com dados, informações, notícias, checagem de informações. A gente só vai ter ciência disso tudo, de todos os movimentos que a gente está fazendo, tanto no campo da comunicação como no campo social, daqui a alguns anos, né? Talvez agora a gente não tenha essa dimensão, mas o Voz é muito importante porque ele literalmente dá voz e dá representatividade para as favelas do Rio. Eu estou há 10 anos já no Voz, eu comecei no ensino médio, assim, então é muito importante porque às vezes a gente não lembra muito dos rostos das pessoas, né? Mas as pessoas, elas lembram dos nossos. Então a gente passando na rua assim, olha, peguei uma cesta com você. E isso é muito importante, muito gratificante, porque às vezes um abraço de gratidão, sabe? Um sorriso de gratidão é muito relevante assim pra gente. Saber que está fazendo a diferença. Sim, completamente. O Rio que dá certo de hoje está chegando ao fim, mas você já sabe, você pode ver e compartilhar essas e outras histórias que deram certo. É só acessar o nosso site, o câmara.rio, e as nossas redes sociais, no @CâmaraRio. Assista, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia, viu? Até a próxima. Tchau!